Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o fresamento trocoidal e fatiamento. Na verdade, este vídeo estará separado em duas partes. No primeiro vídeo vamos falar sobre o que é o fresamento trocoidal e fatiamento, como aplicar o fresamento trocoidal e fatiamento, a área de aplicação do fresamento trocoidal e algumas dicas de bônus. No vídeo 2 falaremos sobre o fatiamento, fresamento de cantos. Então, para não perder nenhum conteúdo, já se inscreve no canal, curta e compartilhe. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Como já comentado, não se esqueça de curtir, compartilhar e também comentar. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Os métodos de fresamento trocoidal e fatiamento foram originalmente desenvolvidos para desbaste e semidesbaste de materiais difíceis, como aços duros ISO-H, que são aços endurecidos, materiais HRSA, que são materiais de difícil usinabilidade, e ISO-S, que são os aços inoxidáveis. Mas também podem ser usados com outros materiais, especialmente em aplicações sensíveis à vibração. O fresamento trocoidal é usado principalmente para usinagem de canais, assim como você está vendo na imagem que está aparecendo na sua tela. Geralmente, o fatiamento é usado para o semi-acabamento dos cantos. Ambos os métodos provaram ser muito seguros e também muito produtivos. As técnicas de fresamento trocoidal e fatiamento são baseadas em uma profundidade de corte radial, ou seja, num AE pequeno, que gera uma força de corte radial pequena que exige menos estabilidade e permite uma profundidade de corte maior, ou seja, um AP maior. Significa que somente um dente está em corte por vez, o que minimiza a tendência à vibração, reduz o calor na zona de corte devido ao tempo de contato menor, possibilitando o uso de velocidades de corte mais altas, gera cavacos com pouca espessura e um avanço por dente mais alto. Sobre a escolha da ferramenta, temos que a técnica de fatiamento pode ser usada com fresas de arestas longas, que combinam uma profundidade de corte radial, um AE, um pouco pequeno comparado à usinagem padrão, com uma profundidade de corte axial, ou seja, um AP grande. Essa então é a combinação, AE pequeno, AP grande. Agora, como aplicar o fresamento trocoidal e o fatiamento? O fatiamento usa uma velocidade de corte mais alta e um corte axial mais profundo, mas com apenas pequenos contatos radiais e avanço por dente. Isto é possível porque existe o fator cavacos com espessura fina e arco de contato pequeno, um efeito menor em relação à força de corte e deflexão, uma temperatura reduzida na zona de corte, benefícios por cortes axiais mais profundos e também velocidades de corte mais altas. Veja na imagem a comparação entre o fresamento trocoidal e fatiamento contra um fresamento comum. Na imagem acima, um AP maior comparado com a imagem abaixo e um AE bem menor comparado com a imagem de baixo. As flechas em vermelho mostram como as forças de corte são bem menores, possibilitando assim então tanto um avanço por dente maior quanto também uma velocidade de corte maior. Vamos ver então a área de aplicação do fresamento trocoidal. O fresamento trocoidal é um excelente método para o fresamento de canais quando a vibração for um problema. Ele também é adequado para fresamento em desbaste de cavidades confinadas, bolsões e também canais. Vamos definir agora o que é o fresamento trocoidal. Bom, o fresamento trocoidal pode ser definido como fresamento circular que inclui movimentos simultâneos para frente. A fresa remove repetidas fatias de material em uma sequência de percurso espiral contínuo da ferramenta em direção radial. Ele requer a programação especializada e recursos da máquina-ferramenta, ou seja, não é qualquer máquina que está habilitada para utilizar esta estratégia de corte. A ferramenta é programada com entrada e saída do corte por rolagem, com o passo radial W mantido baixo, o que significa que o arco de contato controlado gera forças de corte baixas que permitem altas profundidades de corte, ou seja, ela entra em espiral no material rápido, remove o material e inicia novamente esse percurso removendo novamente. Todo o comprimento da aresta de corte é utilizado garantindo que o calor e o desgaste são uniformes e distribuídos, resultando em uma vida útil da ferramenta mais longa que o fresamento de canais tradicionais. Devido ao arco de contato mais curto, ferramentas multi-arestas
técnicas são usadas, permitindo altos avanços da mesa com uma vida útil da ferramenta mais segura. A profundidade de corte radial, o AE, máximo não deve exceder 20% do diâmetro da fresa, justamente por conta da alta velocidade de corte. A seguir na sua tela uma imagem ilustrando o processo, onde o AP deve ser igual ou menor que o diâmetro da fresa, trabalhar com um AE pequeno, uma velocidade de corte alta e um avanço por dente alto e uma velocidade de corte até 10 vezes mais que os métodos convencionais. Agora, para canais com largura inferior a 2 vezes o diâmetro, a ferramenta é programada em um percurso espiral contínuo que avança na direção radial para formar um canal ou um perfil. O avanço é constante, com um corte radial continuamente variável. A ferramenta fica fora do corte 50% do tempo, o que melhora a vida útil da mesma. Vamos falar agora sobre algumas considerações a respeito do fresamento em canais com largura inferior a 2 vezes o diâmetro. Primeiro, o corte radial muda constantemente e, na maior imersão, ou seja, na maior profundidade, é mais alto que o passo programado. Segundo, é importante manter o diâmetro da fresa a uma razão menor que 70% da largura do canal e o passo radial abaixo de 10% do diâmetro. O avanço é constante, porém, o avanço do centro da ferramenta, o avanço por dente, ele é diferente do avanço da periferia. O avanço no centro da ferramenta é diferente do avanço na borda da ferramenta. Quando o avanço for programado com base no centro da ferramenta, o avanço periférico deve ser calculado. Para fazer o cálculo, observe a imagem que está na sua tela. Para calcular o avanço da periferia, ou seja, da borda da ferramenta, que seria o VFM, temos que calcular a rotação vezes o avanço por dente vezes o número de dentes da fresa. Para calcular o avanço do centro da ferramenta, temos que calcular o diâmetro do canal menos o diâmetro da fresa. E para calcular o diâmetro central da ferramenta, temos que fazer o seguinte cálculo: diminuir a largura do canal pelo diâmetro da fresa. E para calcular o avanço do centro da ferramenta, temos que dividir o diâmetro interno da ferramenta pelo diâmetro do canal e multiplicar pelo avanço da periferia, ou seja, pelo avanço da borda da ferramenta. Vamos falar agora sobre os parâmetros de corte para este processo. O diâmetro máximo da fresa deve ser igual a 70% da largura do canal, como já comentamos. O passo, que você encontra com a sigla W, deve ser no máximo 10% do diâmetro da ferramenta. O corte radial, o AE, máximo, deve ser 20% do diâmetro da fresa. Já o corte axial, o AP, deve ser até 2 vezes o diâmetro da ferramenta. O avanço inicial por dente, ou seja, o FZ, deve ser igual a 0,1 mm, um décimo. Calcule o avanço programado, que é o que a gente já viu na imagem anterior. Agora vamos a algumas dicas de aplicação de fresamento trocoidal. O fresamento trocoidal fornece um processo mais seguro comparado com o fresamento de canais tradicionais ou em mergulho, com uma vida útil mais longa e custos de ferramentas mais baixos, pois uma ferramenta de 12 mm substitui uma ferramenta de 8 mm, por exemplo. Para canais mais largos que 2 vezes o diâmetro da ferramenta, ela também é muito indicada. Um percurso espiral contínuo, como os programados para um canal estreito em que 50% do tempo é gasto com a ferramenta fora de corte, pode ser otimizado conforme o canal fica mais largo. Siga estas orientações. Primeiro, corte com a entrada por rolagem. O raio programado deve ser igual a 50% do diâmetro. Segundo, use G1 com o corte radial, igual a 0,1 vezes o diâmetro da ferramenta. Terceiro, corte com a saída por rolagem, assim como na entrada. O raio programado deve ser igual a 50% do diâmetro. E por último, movimente rapidamente para a próxima posição inicial, como por exemplo com G0. E por fim, repita esse ciclo, como a gente pode ver na imagem que está aparecendo na sua tela neste momento. Entra no corte por rolagem, sai do corte por rolagem, volta para a posição inicial novamente, de maneira rápida e repete o ciclo. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também comentar, e também de sugerir algum assunto para nós trazermos aqui como vídeo. Não se esqueça também que teremos a parte 2. Quando lançar, não se esqueça de dar uma olhadinha lá. Eu sou o Jonathan Venâncio e eu te agradeço por assistir a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.